Uma boa noite para você ligado comigo, Maicon Queiroz, Blitz News Notícias. Estamos ao vivo nessa noite. Agora são 22 horas e 36 minutos desta quarta-feira, dia 3 de junho. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui ao vivo com você, onde vamos agora colocar para você uma entrevista que fizemos com o delegado titular da 151 EDP, Dr. Henrique Pessoa, que vai falar com a nossa equipe sobre o trabalho da Polícia Civil em meio a esse momento de pandemia e vai deixar diversas orientações para toda a população friburguense, principalmente com relação a carreatas, com relação a golpes na internet e outras questões. Então eu convido desde já a você que está me assistindo ao vivo nesse momento a compartilhar esse vídeo e chamar as pessoas para estarem conosco e aqui com Maicon Queiroz. Desde já, eu já agradeço o carinho da sua audiência e desejo uma ótima noite para você ligado conosco aqui através do Blitz News. Bacana? Então, chama o pessoal, compartilha, porque agora tem entrevista com o delegado titular da 151 BDP, Dr. Henrique Pessoa, falando conosco as orientações para esse momento de pandemia. Vamos lá! Doutor Henrique Pessoa, em primeiro lugar, obrigado por receber a equipe aqui do Blitz News e falar um pouco com a gente sobre o trabalho aqui da 151 EDP. Eu que agradeço, a oportunidade, está colocando determinadas situações que nesse momento são muito oportunas, sobretudo com relação à pandemia. Bom, doutor Henrique, eu recebo muitas mensagens da população com relação à questão do trabalho da delegacia nesse momento de pandemia. Como está funcionando o trabalho hoje da delegacia nesse momento? Nós estamos trabalhando de forma limitada, restrito aos autos de prisão em flagrante, registro de crimes de homicídio, que infelizmente não tenham ocorrido, e outros crimes mais graves, tais como roubo e estupro. Os crimes de menor potencial ofensivo, nós só estamos fazendo através do RO virtual, no caso www.dedic.rj.gov.br, e aí entra aqui na nossa tela aqui o registro virtual e diariamente eu valido esses registros. Então as pessoas não precisam ficar se expondo para fazer o registro. Embora já esteja começando um movimento aí de reabertura do comércio, nós ainda estamos adstritos à ordem do governo estadual, que ainda não flexibilizou. É até importante o senhor falar sobre isso, porque mesmo nesse momento de pandemia, às vezes a pessoa vê a porta da delegacia ali fechada, está funcionando com atendimento à população, mesmo online, e até para a gente deixar um alerta para as pessoas que estão pensando que podem cometer delitos, ou que a polícia está parada nesse momento. De forma alguma, a Polícia Civil, tanto a Civil quanto a Militar, continua trabalhando normalmente nesse período de pandemia, não é isso, doutor Henrique? Com certeza. Por óbvio que alguns procedimentos aqui, nós fizemos um reforço no plantão para também priorizar, melhorar a escala do servidor, priorizando assim a saúde do servidor, mas o atendimento tem sido todo online, não parou, assim como a PM também não parou. E olha, mas felizmente nós temos tido bons números na rua, não tem tido aumento de violência, então isso de certa forma também está nos deixando muito satisfeitos, Nós imaginamos que no primeiro momento podia ter aí o aumento de roubo, de furto, não, isso não. Nesse período realmente de pandemia, então, os números estão normais, estão tudo dentro do padrão, não houve um aumento, um acréscimo com relação à questão de outros crimes por causa da pandemia, Não, pelo contrário, até diminuiu. Nós temos observado até uma diminuição, mesmo se considerar os registros virtuais, porque as pessoas podem dizer, diminuiu porque não estão registrando, não. Nos registros virtuais, os crimes que nos chegam basicamente são aqueles de menor potencial ofensivo, ameaça, lesão corporal, acidente de trânsito, coisas assim que, embora sejam graves, mas não impactam a nossa estatística. Com relação à questão de carreata, movimentação, essas coisas assim na cidade, nós temos aí alguns empresários,
as pessoas, né? Ou alguns arrecadando alimento. O que pode e o que não pode com relação a carreata, manifestação, nesse momento de pandemia? O que nós não podemos é aglomeração, carreata que implica em aglomeração, não é? Por quê? Porque existe uma ordem judicial, uma decisão judicial da 25ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, em que proíbe. Nós já tivemos que interagir com algumas lideranças empresariais, felizmente tivemos êxito, as lideranças também foram muito sensíveis e a gente tentou de alguma forma impedir isso. Existe também uma ordem recente, porque no Rio de Janeiro o prefeito Crivella quis reabrir as igrejas. E também houve da parte do Ministério Público uma ação judicial no sentido de impedir isso, que também está vigente, competindo à autoridade policial dos respectivos locais a fiscalização e a repressão nesse sentido. A gente entende, né, respeita a questão religiosa, mas nesse momento os cultos não podem ser feitos de modo a implicar em aglomeração de pessoas, ou seja, o critério do distanciamento ainda tem que ser observado. Detalhe, culto e também missa, movimentos religiosos. Sim, em todas as religiões. Né? Qualquer tipo de manifestação religiosa, independente da igreja, seja evangélica, seja centro de umbanda, enfim, candomblé, está proibido, embora a gente entenda que nesse momento aí o posicionamento religioso é sempre importante para tentar fortalecer, né, o espírito, essa coisa toda, a gente respeita, mas lamentavelmente não vai poder ser feito de forma presencial. Com relação à polêmica multa de R$50 mil, que está aí no artigo 268, o que você quer falar para as pessoas? As pessoas têm muita dúvida nisso. Vou fazer carreata, não vou fazer, que posso tomar uma multa de 50 mil? Como é essa questão? Não. Na verdade, o artigo 268 não prevê multa. O artigo 268 prevê pena de menor potencial ofensivo. A multa está determinada na ordem judicial oriunda da 25ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em que eventuais manifestações, os líderes poderão vir a ser impactados com essa multa, ok? Mas o artigo 268 não implica em multa. Em geral, como no caso específico, é chamado crime de menor potencial ofensivo, né? O descumprimento de medida sanitária vigente. O que pode acontecer nesse caso é uma pena de menor potencial ofensivo, né? Com eventual pagamento de medida alternativa, cesta básica, alguma coisa nesse sentido, né? Nós queremos parabenizar aqui o trabalho aqui da 1segundo-DP, principalmente na questão da página de rede social de Facebook. Eu gostaria até de convidar as pessoas para estarem acompanhando também, trabalho muito bacana, onde orienta as pessoas e a gente vê muitas orientações por parte até do delegado Henrique Pessoa ali na página. Nós, entre as orientações, diversas orientações, nós vimos que tiveram alguns vagabundos aí, criminosos, que estavam aproveitando esse momento de pandemia para poder cometer golpes, né? Seja por telefone, pela internet, alguns se passando inclusive aí por fiscais aqui da prefeitura. Eu gostaria que o senhor falasse para a nossa população sobre essa situação, até de forma de alerta. No caso específico, nesse momento de pandemia, né, com distanciamento social, a opção das compras virtuais, enfim, se tornou a melhor opção, né? E logicamente, e lamentavelmente, os bandidos aproveitam isso, né? Então nós temos observado um aumento expressivo de crimes virtuais. Utilização de dados para obtenção de empréstimo, utilização de dados para compra, teve também esse caso específico aí de pessoas se passando por fiscais da prefeitura ou de outros órgãos, supostamente impactando aí determinado, embora nós não tenhamos tido nenhum registro nesse sentido. Agora, o que mais a gente chama atenção é para a compra virtual, para você não compartilhar seus dados com quem quer que seja. E outra coisa, procurar ter muita atenção com relação às compras virtuais. Em cima de todo, junto ao endereço, existe um cadeadozinho. Quando o cadeadozinho é fechado, é sinal de que o site é seguro. Você pode fazer. O que você não pode fazer é compartilhar seus dados, certo? Optando, portanto, em fazer as compras aí e acabar tendo dissabor, porque isso, lamentavelmente, é um dos crimes
que tem aumentado expressivamente. Com relação ao auxílio emergencial, eu recebi algumas reclamações de pessoas que, por algum acaso, algum momento, acabaram dando seus dados aí justamente para pessoas que ligaram do Caixa Tem, desses aplicativos de movimentação do auxílio emergencial, e tem pessoas que tiveram seu auxílio emergencial, inclusive, roubados. Essas pessoas, elas podem recorrer à delegacia para fazer um registro de ocorrência com relação a esse tipo de situação? Nós tivemos ciência disso e assim que iniciou o processo de auxílio emergencial, nós fizemos uma postagem na página da delegacia. De certa forma, já até imaginando que isso iria ocorrer. Evidentemente que as pessoas que tiverem podem fazer o registro. Porém, nesse sentido, o fato vai ser encaminhado à Polícia Federal. Porque quem está sendo efetivamente objeto da fraude é o governo federal e, portanto, atribui à Polícia Federal. Pode fazer o registro aqui, a gente faz o registro virtual e faz o encaminhamento à Polícia Federal. Doutor Henrique Pessoa, eu gostaria muito de, mais uma vez, agradecer o senhor, ter recebido a nossa equipe, ter deixado as orientações, esclarecido como está funcionando o trabalho aqui da 151DP nesse momento de pandemia. Parabenizar o senhor por esse trabalho, vocês guerreiros da segurança que estão de frente aí, combatendo aí o coronavírus também, de certa forma, que estão lutando contra a criminalidade. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os friburguenses e todo mundo que está nos assistindo de toda a região, de todo o Brasil. Eu gostaria de dizer que vocês podem confiar na Polícia Civil, e falo também em nome da Polícia Militar, com quem a gente tem um relacionamento excepcional. Também não paramos em nenhum momento, não podemos parar, temos cumprido nossa obrigação. E pedir também a compreensão das pessoas, né? Sobretudo desses empresários que estão protestando, para que eles compreendam que essa é a nossa função legal, constitucional. Da mesma forma que eles estão lutando pelos interesses deles, nós estamos cumprindo a nossa obrigação. É lamentável que a gente tenha que eventualmente reprimir trabalhadores, pessoas que de certa forma estão buscando a sua sobrevivência. Mas há que se entender que a gente vive hoje um problema maior, qual seja, uma pandemia, né? E mais do que qualquer outro aspecto, a vida humana se impõe. Então, nesse sentido, a Polícia Civil cumpre de forma rigorosamente aquilo que é o seu papel institucional. Muito bem. Obrigado ao doutor Henrique Pessoa pelas informações. Isso aí. Você ligado com o Michael Queiroz, o Blitz News Notícias e também a TV Real, Canal 15, RCA. Você por aqui, bem informado e com credibilidade, tá ok? Uma boa noite a todos e a qualquer momento voltamos ao vivo com mais informações para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar a nossa página Blitz News Michael Queiroz, tá ok? Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado, hein?